Eu disse a ele a mesma frase, exatamente as mesmas palavras que ouvi a vida inteira. E vi, nos olhos do meu filho, o mesmo olhar que eu tinha quando criança. O olhar de quem acaba de ser ferido, mas não entende por quê. O olhar de quem se sente invisível. Aquele olhar me paralisou, fez meu peito apertar de um jeito que eu não sentia há décadas. Uma dor antiga, que eu achei que tinha enterrado sob camadas de trabalho, dinheiro e reconhecimento. Mas ela estava lá, sempre esteve. Não sou professor, não sou doutor. Não tenho diplomas pendurados na parede que me deem autoridade para falar sobre a vida. Sou só um homem, William, 77 anos, um homem que viveu muito, e por muito tempo, viveu errado. E só agora, no fim do caminho, entende o que fez. Passei uma vida inteira perseguindo o próximo contrato, o próximo carro, a próxima casa maior, o próximo título. Achava que, se eu acumulasse o suficiente, se eu fosse importante o suficiente, finalmente, eu seria o suficiente. Que o vazio que carregava no peito seria preenchido. E sabe o que é mais irônico? Nós todos fazemos isso. Eu vejo vocês, homens como eu, talvez com 35, 40, 50 anos, ainda correndo. Ainda tentando provar algo, ainda buscando lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro. Vocês sentem, não sentem? Aquela dor sem nome, aquele peso no peito que não vai embora. Aquele vazio que nem todas as conquistas conseguem calar. É um despertar tardio, eu sei. Vocês começam a se perguntar, é só isso? Terei que correr para sempre? E junto com essa pergunta, vem a culpa. A culpa de não ter sido diferente, a vergonha de não saber o que fazer. E a raiva contida, porque ninguém te ensinou a lidar com isso. Eu sei de onde veio o meu. Lembro-me do meu pai, um homem, que não sabia o que fazer com a própria dor. Com o próprio vazio. Ele era grande, imponente, mas sempre distante. Nunca um abraço sem um propósito, nunca um elogio sem uma condição. Eu era uma extensão dele, uma ferramenta para o sucesso que ele não conseguiu. Lembro de ter 10 anos, ganhando um concurso de redação na escola. Voltei para casa eufórico, com o certificado na mão. Meu pai me olhou por cima dos óculos e disse, não fez mais do que a sua obrigação. Agora, vai estudar para a prova de matemática, que essa sim importa. O certificado, ele jogou na pilha de papéis velhos. O amor, para mim, tornou-se algo condicional. Algo que eu tinha que conquistar, que eu tinha que merecer. Se eu fosse o melhor aluno, o melhor atleta, o melhor filho, talvez, só talvez, eu receberia um olhar de aprovação. Mas nunca era o suficiente. O prato de comida frio na mesa, esperando que eu terminasse a tarefa. O silêncio que dizia mais que 1000 palavras. Eu aprendi que a minha existência, por si só, não tinha valor. Que eu precisava ser útil, produtivo, impecável para ser visto. Para ser amado. E assim, comecei minha própria corrida. E eu consegui. Se consegui. Aos 50 anos, eu tinha tudo que a sociedade dizia que um homem deveria ter. Uma empresa de sucesso, uma casa enorme com piscina, carros de luxo na garagem. Minha conta bancária era gorda. Eu viajava para lugares exóticos. As pessoas me respeitavam, me chamavam de Senhor William, com um tom de admiração. Houve um dia, no meu escritório, depois de fechar o maior negócio da minha vida. Eu estava sozinho, a champanhe na taça, à vista da cidade lá embaixo. Olhei para tudo aquilo, para o meu reflexo no vidro, e senti nada. Um buraco no peito, um vazio tão profundo que me assustou. Eu tinha tudo, mas não tinha a mim mesmo. Eu era um estranho para mim. Aquele foi o clímax da minha vida de conquistas, e o fundo do poço da minha alma. A vergonha de sentir aquele vazio, mesmo com tudo, era esmagadora. Como eu poderia reclamar? Como eu poderia dizer a alguém que, apesar de todo o luxo, eu me sentia absolutamente desamparado? Esse padrão, de buscar fora o que faltava dentro, se repetiu em todos os meus relacionamentos. Com minha esposa, eu tentava moldá-la, controlá-la, para que ela se encaixasse na imagem de esposa perfeita que eu achava que merecia. Eu exigia, criticava, sem nunca realmente vê-la. E com meus filhos, meus filhos, eu os amava, claro. Mas o amor que eu conhecia era o amor que eu recebi, condicional. Eu queria que eles fossem melhores, que tivessem mais, que não cometessem os meus erros. E, sem perceber, eu estava repetindo a mesma ausência emocional, a mesma exigência implacável que meu pai teve comigo. Eu os pressionava, os comparava. Seu irmão tirou nota melhor. Por que você não consegue? Seja mais forte. Não chore por tão pouco.
E então, naquele dia, há alguns anos, meu filho mais novo me disse que não queria seguir a carreira que eu tinha planejado para ele. Minha resposta foi a frase. A mesma que meu pai me dizia quando eu falhava em algo, quando eu ousava ter uma vontade própria. Você não fez mais do que sua obrigação, William. Agora, não me decepcione. E eu disse, você não fez mais do que sua obrigação, meu filho. Não me decepcione. E vi o mesmo olhar. O medo me paralisou. Tenho amigos, da minha idade. O Roberto, por exemplo. Um homem bom, mas que ainda corre. Aos 75 anos, ele ainda está buscando o próximo milhão, o próximo negócio. Ele tem 3 empresas, mas nunca tem tempo para os netos. Ainda está tentando provar algo, para alguém que talvez nem esteja mais aqui. E tem o José, um velho amigo de infância, que nunca foi rico, nunca teve grandes títulos. Mas ele aprendeu a sentar no banco da praça, a olhar o movimento, a conversar com os pássaros. Ele tem um sorriso tranquilo, um brilho nos olhos. Ele está presente, ele está em paz. E isso, meu amigo, é mais valioso que qualquer fortuna. Essa foi a minha prova viva. A prova de que a transformação é possível. Não é teórica. Não é algo que se lê em um livro e se aplica. É algo que se sente, que se vive, que se permite. Suficiência, eu aprendi, não é o que você acumula. Não é o que você tem. É o que você permite sentir. É a permissão para ser vulnerável, para ser imperfeito. É saber que você já é o suficiente, apenas por existir. Sem diplomas, sem carros, sem a aprovação de ninguém. Liberdade não é ter todas as opções do mundo. É ter a opção de parar. De não correr mais. De escolher a paz em vez da próxima conquista. É a liberdade de não ter que provar nada a ninguém, especialmente a si mesmo. E presença. A presença. É estar aqui, agora. Sentir o cheiro do café, ouvir a risada do seu filho, tocar a mão da sua esposa sem pensar no próximo e-mail. É o que o José tem. É o que eu estou aprendendo a ter. Essa é a verdadeira riqueza. A solução externa nunca funcionou para mim. E não vai funcionar para você. Porque o buraco não estava lá fora. Estava aqui dentro. Era a ausência de um pai que não sabia amar de outra forma, e a minha própria incapacidade de me amar sem as condições que ele me impôs. O medo de parar, de confrontar esse vazio, é o que nos mantém correndo. O medo de que, se pararmos, seremos engolidos por essa dor sem nome. O medo de não sermos suficientes sem todas aquelas coisas externas. Mas o que eu aprendi, depois de 77 anos, é que o vazio não te engole. Ele te convida a olhar para dentro. Te convida a sentir o que você tem evitado sentir a vida inteira. A raiva contida, a tristeza profunda, a solidão que você escondeu. E quando você permite que essas coisas venham à tona, elas começam a perder o poder. Elas se transformam. O vazio se torna espaço. Espaço para algo novo. Espaço para você. Meu amigo, você não precisa ser o que eles queriam que você fosse. Você não precisa carregar o peso das expectativas de um pai que também estava perdido. Você pode parar. Você pode respirar. Você pode sentir. Permita-se sentir essa dor, essa culpa, essa vergonha. Não fuja dela. Ela é uma parte de você que está pedindo para ser vista, para ser acolhida. É o primeiro passo para preencher o vazio com algo real, a sua própria presença. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está correndo sem saber para onde, sentindo esse vazio sem nome, mostra para ele. Talvez ajude. Talvez ele também possa parar e, pela primeira vez, sentir-se suficiente.